A luta contra a balança já sabe mais ou menos o que deve comer ou evitar, né, do café da manhã, na hora do café da manhã, almoço e jantar. Mas e aí? Nos intervalos de cada refeição, será que apenas uma fruta, um chá? Você vai conhecer agora, você vai ver agora 3 receitas simples e fáceis de preparar de lanches com no máximo 200 calorias, para você ter ali entre uma refeição e outra. Vamos ao vivo agora com a repórter Lorena Martins. Oi, Lorena, bom dia para você. Isso é importante, né? Esses lanchinhos aí, a gente tem que ter cuidado, porque senão tudo pode ir por água abaixo. Bom dia, Mônica. Bom dia a todos que estão assistindo Manhã Total. Pois é, esses lanchinhos são sempre dúvidas, não é mesmo? Principalmente para mim, porque até as pessoas que não estão seguindo uma dieta geralmente ficam na dúvida, né? O que comer quando está no meio ali da manhã, no meio da tarde ou no inicinho ali da tarde, por volta das 6 horas, e fica naquela dúvida, o que eu posso comer para não tirar meu apetite na refeição principal, não é mesmo? E claro que eles são muito importantes, até porque a gente não pode ficar tanto tempo assim sem comer, não é mesmo? Eu vou conversar então com a nutricionista Isabela Queiroz. Isabela, bom dia. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Explica um pouquinho, eu sei que você trouxe várias opções aqui de lanches pra gente, mas primeiro vamos falar dessa importância, não é mesmo? Esses lanchinhos realmente são necessários no dia a dia? São muito importantes, Lorena, principalmente por 2 motivos, né? Porque além de acelerar o metabolismo, deixá-lo sempre em atividade, esses pequenos lanches também impedem que a gente sinta muita fome nas principais refeições, atacando-as e assim acumulando gordura. Porque tem que ser um lanchinho mais leve, né? Porque você comer uma coisa pesada, por exemplo, antes do almoço, por volta de 10 da manhã, para quem acorda cedo, ou até mesmo no meio da tarde, antes da janta, tem que comer uma coisa mais leve, né? Sim, com certeza. Inclusive, lanches leves também são bem fáceis de carregar, né? E como a nossa vida é bastante corrida, a gente precisa de praticidade. E esses lanches leves proporcionam isso. E não é só para quem está fazendo dieta, né? Porque a gente está mostrando aqui alguns lanchinhos que as pessoas podem achar, é pouca caloria, só para quem está fazendo dieta. Eu não estou fazendo dieta, eu não preciso se preocupar. E é para todo mundo, né? Com certeza, são para todas as pessoas, independente da faixa etária, que buscam hábitos saudáveis. E esses lanches é um exemplo disso. Vamos mostrar alguns aqui que você separou para gente? Sim, por exemplo, as frutas, elas são muito importantes, porque além delas conterem bastante vitaminas, elas possuem fibras. E essas fibras, além de proporcionarem saciedade para o nosso corpo, elas também ajudam na motilidade intestinal. Então, elas auxiliam assim no trânsito intestinal, então são muito importantes. E é claro, para o lanche ficar mais completo, a gente pode, junto com as frutas, por exemplo, incluir uma fonte proteica, no caso, um iogurte, de preferência desnatado, né, que contém uma quantidade menor de gordura, ou então o leite fermentado. Ah, legal. Então, por exemplo, você separou aqui pra gente o pêssego, o iogurte de morango, pode ser qualquer outro sabor, né? E qual que é a quantidade, assim, ideal? Assim, uma fruta, um copinho? Em relação às frutas, depende do tamanho. Por exemplo, se o pêssego for grande, uma unidade. Se ele for menorzinho, pode consumir 2 pequenas unidades. No caso, por exemplo, do iogurte, uma porção. Então, no caso, é o próprio potinho, aquele maiorzinho que a gente compra no supermercado. Aquele unitário, né? Isso. E qual outro lanchinho que a gente pode também separar aqui? Uma ótima opção também é o morango, né? Que é uma fruta que agora é sazonal e a gente pode utilizá-la para fazer vitamina. E para deixar essa vitamina mais completa, a gente pode acrescentar mais fibra. No caso, eu trouxe aqui a granola. A gente pode acrescentar 2 colheres de sopa de granola nessa vitamina, fica uma delícia. Então aí coloca um copo assim, mais ou menos de leite, o morango, quantos morangos você acha que pode colocar na... Porque eu sei que o morango, ele tem um pouquinho de caloria, então as pessoas ficam com medo que quer colocar o morango com leite condensado, né? E aí pode colocar então uns 5 morangos, então, numa vitamina para um copo? Isso. Não é porque é uma fruta pequenininha que a gente vai exagerar na quantidade. Umas 5 unidades, é claro, o nutricionista que vai prescrever isso, né? Depende da quantidade de caloria que cada pessoa precisa. Mas, por exemplo, em média, 5 unidades. E qual outro que a gente pode mostrar para eles agora? Uma outra, eu falei a questão das frutas, né, da importância, além de acrescentar uma fonte proteica, pode ser também a própria granola, um outro grão, por exemplo, a linhaça, a chia, a aveia, vai de acordo com o que a pessoa gosta de comer. Às vezes ela não gosta da granola, mas gosta de outro tipo de grão. E quais os horários assim, que as pessoas podem consumir esses lanchinhos assim no meio da manhã? Qual que é o horário? Por exemplo, a pessoa acorda às 6 horas da manhã. Qual que é o horário bom, esse meio termo, para comer antes do almoço? Por exemplo?
Aí isso depende muito da individualidade de cada pessoa, né? Porque, é claro, é a cada 3 horas, só que às vezes o metabolismo da pessoa, por ser mais acelerado, ela sente fome num tempo menor. Então, isso é o corpo que decide. Então, não necessariamente são essas de 3 em 3 horas. Não precisa de marcar no relógio, deu 3 horas, eu tenho que comer. Depende de cada pessoa. E esses lanchinhos, assim, servem tanto para amanhã, tanto para o fim da tarde? Pode sempre consumir em qualquer horário? De preferência entre as refeições principais. O que não pode, por exemplo, é as pessoas pegarem esses lanches e substituir pelo café da manhã, ou pelo almoço, ou pelo jantar, que são as refeições principais que todos precisam, no horário certo. Entendi. Obrigada, Isabela. Bom, Mônica, daqui a pouquinho a gente volta com mais opções de lanchinhos para vocês. Tá bom, adorei as dicas, viu? Obrigada, viu, Lorena e Isabela também. E a gente volta, lembra que a gente falou sobre lanches com menos de 200 calorias, lanches saudáveis para a gente ter entre as refeições e que é muito importante a gente valorizar também? Vamos voltar com a Lorena, porque tem mais dica, né, Lorena? Oi, Mônica, novamente, isso mesmo. Temos outras 3 dicas muito legais de lanches, né, Isabela? Primeiro, eu tava sentindo falta do queijo mesmo, porque geralmente a gente sempre pensa no queijo, né? E eu vi que você trouxe o queijinho e a torrada. Como que funciona aqui esse lanchinho? Então, aqui no caso, pode fazer a combinação, né? Tanto da torrada integral, de preferência integral por conter fibras, né? E também do queijo por ser fonte de proteína. E além de proteína, ele possui bastante cálcio. Então é muito importante conciliar as duas coisas. E qual que é a quantidade ideal? Aí depende também de cada pessoa, só que dar preferência, por exemplo, no caso aqui, 2 fatias médias de queijo, né? Então ela vai ser um pouquinho mais grossa e pode ser 2 torradinhas dessa. E os queijos, quais que as pessoas podem comer que você indica? Eu gosto sempre de dar outras opções, né? Sempre o queijo branco, aí pode ser o Minas Frescal, ou cottage, ricota ou meia cura. Depende do que a pessoa gosta de comer. Porque geralmente os nutricionistas pedem só ricota, né? E muitas pessoas não gostam. Então esses outros queijos podem comer sem problema. Com certeza, porque inclusive a pessoa ela adere por um longo tempo à dieta, né? Ela não vai seguir só porque foi prescrito. E qual que é a próxima opção pra gente aqui? Tem o ovo também, né, que muitas pessoas gostam de comer. E ele é muito importante por quê? Porque ele contém proteína de alto valor biológico. E ele dá bastante saciedade. A quantidade de ovo também depende de cada pessoa. Mas pode ser 2 unidades, por exemplo, né, porque menos que isso tem menos calorias. Como é um lanche, por exemplo, da manhã, pode ser pelo menos 2 ovos. Então tem que ser a partir de 2, porque um às vezes não é o suficiente, né, para o tanto de energia que a pessoa precisa. Um ovo tem cerca de 80 calorias, aí fica bem pouquinho. Então pode ser a partir de 2 unidades. Aí eu vi que você também pegou as castanhas, né? Isso. Muitas pessoas gostam de fazer o mix de nuts, né? Que são as oleaginosas. E aí pode ser um punhadinho desse mesmo. E aí a pessoa mistura castanha do Pará, castanha de caju, amêndoas. E aí, além dessas aqui, pode acrescentar frutas secas, né? Desidratadas, como damasco, ameixa. Sempre tomando cuidado para frutas que não tenham adição de açúcar. Entendi. E quantas que você indica, assim, um lanchinho aí no meio da manhã? Pode comer o quanto quiser? Como que funciona? Não pode comer o tanto que quiser, porque embora elas sejam saudáveis, elas também são bastante calóricas. Então a pessoa pode montar um mix. Por exemplo, pegar 2 castanhas do Pará, umas 4 castanhas de caju e umas 3 amêndoas, por exemplo. E acrescentar uns 2 damascos desidratados, aí depende do que a pessoa gosta de comer. E a gente está falando aqui de lanchinhos com até 200 calorias, né? Você acha que essa quantidade calórica é o suficiente para esses lanchinhos entre as refeições? Sim, não tem necessidade de ser mais, né? Aí depende do tipo de dieta também. Se a pessoa necessita de um aporte calórico maior, é claro que os lanches também vão acompanhar essa quantidade. Mas assim, em média mesmo, para uma pessoa normal, saudável, pode ser essa quantidade mesmo. Como a Mônica já destacou, né? No máximo aí umas 200 calorias. Entendi. E a pessoa pode levar para o trabalho também, porque tudo isso tem no supermercado de fácil acesso. Isso, foi isso que ao escolher esses alimentos, eu vi isso muito na questão da praticidade. Todos esses aqui são alimentos que a gente pode carregar na bolsa, na lancheira, né?
nas bolsas térmicas, e a pessoa pode levar para o trabalho, para a faculdade, para a escola. Lembrando que não é apenas os adultos, né? Crianças também. As mães podem preparar esses tipos de lanches para as crianças também comerem na escola. E essas frutas que a gente mostrou hoje, o pêssego, morango, mamão, pode ser outras também, né? Pode fazer a vitamina de outras, né? Claro, e depende também das frutas as frutas da época, né? Agora no final do ano tem bastante, tanto no final quanto no início do ano, é muito comum o morango, o pêssego, né, e outras frutas. Aí depende também do que a pessoa gosta de comer. Pode fazer a vitamina de banana, pode fazer a vitamina de outras frutas, né? Com certeza. E sempre lembrando, dar preferência para o leite desnatado por conter menor quantidade de gordura, e acrescentar também granola ou outro tipo de grão para aumentar assim, a quantidade de fibras naquele lanche. Granola é sempre uma boa opção, né? Ela é bastante gostosa, muitas pessoas gostam. Obrigada, viu, Isabela? É isso, Mônica, lanchinhos fáceis, práticos e muito saudáveis. Fica a dica de hoje para vocês. Obrigada, viu, Lorena? Isabela, obrigada, viu? Adorei todas as dicas aí. Volte sempre ao Manhã.